Bem-vindos ao canal Radar das Eleições. Hoje vamos trazer um levantamento especial sobre as disputas para o Senado Federal nas eleições de 2026 em 3 estados estratégicos do Brasil: Amazonas, Espírito Santo e Goiás. Vamos analisar como os principais nomes políticos desses estados estão posicionados na corrida pelas vagas ao Senado Federal. Os dados foram coletados pelos institutos Census Consultoria, Paraná Pesquisas, Real Time Big Data, Futura Inteligência, MKP, Poder Nacional e Gazeta de Pesquisas. Se você acompanha a política e quer ficar por dentro de todos os cenários eleitorais do Brasil, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Sua participação é muito importante para a gente. É importante esclarecer que em 2026, cada unidade da federação elegerá 2 senadores. Por isso, nas pesquisas de intenção de voto para o Senado, os eleitores podem indicar até 2 nomes de sua preferência, fazendo com que a soma dos percentuais ultrapasse 100%. Vamos começar pela disputa no estado do Amazonas. Vamos começar pela pesquisa de intenções de voto para senador no estado do Amazonas. O Instituto Census Consultoria testou 3 cenários diferentes, com os principais nomes que podem disputar as 2 vagas ao Senado amazonense. No primeiro cenário para senador no Amazonas, o governador Wilson Lima, do União Brasil, lidera de forma isolada com 37,2% das intenções de voto. O prefeito de Manaus, David Almeida, do Avante, aparece em segundo lugar com 23,8%. A senadora e ex-governadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, marca 12,1%. O ex-senador Eduardo Braga, do MDB, tem 8,6%. O governador em exercício Tadeu de Souza, do PL, fica com 6,9%. O deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL, pontua 5,3%. A deputada federal Amon Mandel, do Cidadania, marca 3,1%. O deputado estadual Dermilson Chagas, do PP, tem 1,7%. Votos em branco, nulo e nenhum totalizam 13,4%, enquanto 7,9% não souberam ou não opinaram. No segundo cenário para senador no Amazonas, sem o nome do governador Wilson Lima, o prefeito David Almeida assume a liderança com 28,3% das intenções de voto. O ex-senador Eduardo Braga aparece com 15,7%. A senadora Vanessa Graziotin marca 14,4%. O governador em exercício Tadeu de Souza tem 11,2%. O deputado federal Capitão Alberto Neto fica com 8,1%. A deputada federal Amon Mandel pontua 4,6%. O deputado estadual Dermilson Chagas marca 2,3%. Votos em branco, nulo e nenhum somam 16,1%, enquanto 9,3% não souberam ou não opinaram. No terceiro e último cenário testado para senador no Amazonas, também sem Wilson Lima, mas com o ex-governador José Melo, do PROS, na disputa, David Almeida lidera com 26,4%. Eduardo Braga tem 14,8%. Vanessa Graziotin marca 13,6%. José Melo aparece com 12,3%. Tadeu de Souza fica com 10,5%. Capitão Alberto Neto tem 7,6%. Amon Mandel pontua 4,3%. Dermilson Chagas marca 2,1%. Votos em branco, nulo e nenhum totalizam 16,8%, enquanto 9,3% não souberam ou não opinaram. Esta pesquisa para senador no Amazonas foi realizada pelo Instituto Census Consultoria, que ouviu 1.020 eleitores em 33 municípios amazonenses entre os dias 23 e 28 de agosto de 2025. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os dados mostram que o governador Wilson Lima possui forte liderança na disputa, mas, caso ele opte por não concorrer ao Senado, o prefeito de Manaus, David Almeida, desponta como favorito. A disputa pela segunda vaga promete ser acirrada entre Eduardo Braga e Vanessa Graziotin.
com vantagem para os dois primeiros, que possuem maior conhecimento do eleitorado amazonense devido às suas trajetórias políticas anteriores no Senado e no governo estadual. Passando agora para o estado do Espírito Santo, vamos analisar a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal. O Instituto Paraná Pesquisas realizou tanto pesquisa espontânea quanto cenários estimulados para medir as intenções de voto dos capixabas. Na pesquisa espontânea para senador no Espírito Santo, quando os nomes não são apresentados previamente para a escolha do eleitor, o atual governador Renato Casagrande, do PSB, é o mais citado com 5,1%. O senador Magno Malta, do PL, aparece com 2,6%. O senador Fabiano Contarato, do PT, marca 1,2%. O senador Marcos Duval, do Podemos, tem 0,7%. A empresária Maguinha Malta, do PL, o ex-governador Paulo Artung, do PSD, e o deputado estadual Sérgio Meneghelli, do Republicanos, aparecem empatados com 0,5% cada. O deputado federal Evair de Mello, do PP, marca 0,4%. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, tem 0,3%. O empresário da Vitória, do PP, fica com 0,1%. Outros nomes citados somam 1,1%. Ninguém, branco ou nulo, totalizam 6,4%, enquanto esmagadores 80,7% não souberam dizer ou não opinaram, demonstrando que a disputa para o Senado está completamente indefinida no Espírito Santo. No primeiro cenário estimulado para senador no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande lidera de forma isolada com 52,5% das intenções de voto. Na disputa pela segunda vaga, há um empate técnico triplo. O ex-governador Paulo Artung aparece com 26,6%, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, marca 25,5% e o deputado estadual Sérgio Meneghelli tem 20,5%. O senador Fabiano Contarato fica com 15,4%. A empresária Maguinha Malta marca 13%. O deputado federal Evair de Mello tem 9,1%. O empresário da Vitória fecha com 6,2%. Ninguém, branco ou nulo, totalizam 6,5% e 4,6% não souberam ou não opinaram. No segundo cenário estimulado para senador no Espírito Santo, sem o nome de Paulo Artung na disputa, Renato Casagrande mantém liderança absoluta com 56,2%. Lorenzo Pasolini aparece na frente pela segunda vaga com 31,3%, Sérgio Meneghelli marca 24,4%, Fabiano Contarato tem 16,3%, Maguinha Malta fica com 14,6%, Evair de Mello tem 9,9%, o empresário da Vitória tem 8,3%, o empresário Calegari do PL aparece com 3,6%, ninguém, branco ou nulo, totalizam 6,2% e 5,2% não souberam ou não opinaram. A pesquisa do Paraná Pesquisas também mediu a rejeição eleitoral dos candidatos ao Senado no Espírito Santo. A empresária Maguinha Malta, do PL, tem a maior rejeição com 22,6%. O senador Fabiano Contarato, do PT, aparece em segundo com 20,1% de rejeição. O empresário da Vitória, do PP, marca 15,4%. O ex-governador Paulo Artung, do PSD, tem 14% de rejeição. O deputado federal Evair de Mello, do PP, marca 12,6%. O governador Renato Casagrande, do PSB, aparece com 12,4% de rejeição. O empresário Calegari, do PL, tem 9,9%. O deputado estadual Sérgio Meneghelli, do Republicanos, marca 8,3%. E o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, tem a menor rejeição entre os principais candidatos, com 6,9%. 4,6% afirmaram que poderiam votar em todos e 16,6% não souberam ou não opinaram. Esta pesquisa para senador no Espírito Santo foi conduzida pelo Instituto Paraná Pesquisas, que ouviu 1.510 pessoas em 46 municípios capixabas entre os dias 9 e 13 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os dados mostram que Renato Casagrande, com sua alta aprovação como governador de 79,3%, possui liderança confortável para uma das vagas. A disputa pela segunda vaga promete ser acirrada, com o Lorenzo Pasolini tendo ligeira vantagem sobre Paulo Artung e Sérgio Meneghelli. A baixa rejeição de Pasolini pode ser um diferencial importante na disputa.
Chegamos agora ao estado de Goiás, onde temos o cenário mais completo desta análise, com 5 pesquisas diferentes realizadas por diversos institutos ao longo de 2025. Vamos começar pela pesquisa mais recente do Instituto Futura Inteligência. Na pesquisa Futura Inteligência para senador de Goiás, a primeira-dama do estado, Gracinha Caiado, do União Brasil, lidera a disputa em todos os cenários testados, com percentuais que variam entre 31,2% e 40,1% das intenções de voto. Este desempenho evidencia sua influência e capacidade de atrair apoios dentro da base governista liderada por seu marido, o governador Ronaldo Caiado. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD, surge como a principal surpresa do levantamento da Futura. Ele demonstra crescimento consistente, variando entre 21,8% e 26,7%. O que o consolida como um nome competitivo e capaz de disputar a segunda posição em cenários com mais candidatos. Já o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, também do PSD, mantém um desempenho estável com 16,5% a 25,5% das intenções de voto. Apesar da estabilidade, ele ainda não conseguiu ultrapassar Vanderlan nas simulações apresentadas. Entre os demais concorrentes na pesquisa Futura, o deputado federal Gustavo Gayer, do PL, o senador Jorge Cajuru, do PSB, e o deputado federal Dr. Zacarias Calil, do União Brasil, aparecem em posições mais distantes, todos com percentuais abaixo de 16%. A pesquisa também mostra um número expressivo de eleitores indecisos, que variam de 20,5% a 22,8%, além de votos brancos e nulos entre 27,2% e 30,2%, indicando que o cenário ainda pode mudar significativamente até as eleições. Esta pesquisa foi realizada pelo Instituto Futura Inteligência em outubro de 2025. Segundo a análise do próprio Instituto, a disputa principal se concentra entre Gracinha Caiado, Vanderlan Cardoso e Gustavo Mendanha, todos nomes ligados à centro-direita e à direita do espectro político goiano. Passando para a segunda pesquisa de senador em Goiás, vamos analisar os dados do Instituto Real Time Big Data, que testou 2 cenários diferentes, incluindo uma simulação com o próprio governador Ronaldo Caiado como candidato. No primeiro cenário testado pelo Real Time Big Data para senador de Goiás, a primeira-dama Gracinha Caiado, do União Brasil, lidera com 42% das intenções de voto. O deputado federal Gustavo Gayer, do PL, aparece em segundo lugar com 31%. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD, marca 20%. O vereador de Goiânia, Major Vitor Hugo, do PL, tem 12%. O deputado federal Rubens Ottoni, do PT, fica com 11%. O deputado estadual Bruno Peixoto, do União Brasil, pontua 8%. O ex-ministro Alexandre Baldi, do PP, marca 6%. O senador Jorge Cajuru, do PSB, tem 5%. O ex-senador Demóstenes Torres, sem partido, aparece com 3%. A deputada estadual Magda Mofato, do PRD, fecha com 2%. Votos nulos e brancos somam 4%, enquanto 6% não souberam ou não responderam. No segundo cenário testado pelo Real Time Big Data com o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, como candidato ao Senado, ele lidera de forma absoluta, com 56% das intenções de voto, mostrando sua força eleitoral caso decida disputar uma vaga ao Senado ao invés da presidência da República. O deputado federal Gustavo Gayer mantém 31%, Vanderlan Cardoso permanece com 20%, Rubens Ottoni marca 11%, Major Vitor Hugo fica com 10%. Alexandre Baldi e Bruno Peixoto aparecem empatados com 5% cada. Jorge Cajuru tem 4%. Demóstenes Torres marca 3%. Magda Mofato fecha com 1%. Votos nulos e brancos totalizam 2% e 3% não souberam ou não responderam. Esta pesquisa foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data, que ouviu 1.200 eleitores de Goiás entre os dias 6 e 8 de setembro de 2025.
A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Com nível de confiança de 95%, chegamos agora à terceira pesquisa para senador em Goiás, realizada pela agência MKP, que avaliou as intenções de voto de forma estimulada entre os principais nomes cotados para a disputa. Na pesquisa MKP para senador de Goiás, o deputado federal Gustavo Gayer, do PL, lidera a preferência do eleitorado com 36,4%. Em seguida aparece a primeira-dama Gracinha Caiado, do União Brasil, com 27,1%. Logo depois, vem o ex-prefeito Gustavo Mendanha, do PSD, com 22,4%. Na sequência, estão os deputados federais Dr. Zacarias Calil, do União Brasil, com 17,8%, o senador Jorge Cajuru, do PSB, com 9,3%, o deputado distrital Humberto Chaves, do PSOL, com 8,4%, e o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, citado por 7,5% dos entrevistados. A opção Outros somou ainda 20,6%, indicando espaço significativo para novas candidaturas no cenário eleitoral. Esta pesquisa foi realizada pela agência MKP entre os dias 29 de agosto e 4 de setembro de 2025. O levantamento foi feito de forma presencial e online, permitindo apenas uma participação por pessoa. Ao todo, 300 eleitores foram entrevistados, de forma quantitativa e estimulada. Passando para a quarta pesquisa de senador em Goiás, vamos analisar os dados divulgados pelo portal Poder Nacional, que também mostra Gustavo Gayer como favorito na disputa. Na pesquisa divulgada pelo Poder Nacional para senador de Goiás, o deputado federal Gustavo Gayer, do PL, aparece com 27,44% das intenções de voto, posicionando-se como um dos principais nomes para a disputa ao Senado em 2026. A primeira-dama Gracinha Caiado, do União Brasil, está em segundo lugar com 18,71%, configurando-se como sua principal adversária até o momento. Outros pré-candidatos aparecem com percentuais mais baixos. O senador Jorge Cajuru, do PSB, tem 12,06%, seguido por Gustavo Mendanha, do PSD, com 9,36%. Vanderlan Cardoso, do PSD, com 4,78%, Zacarias Calil, do União Brasil, com 4,37% e Alexandre Baldi, do PP, com 2,49%. A pesquisa ainda mostra 7,07% de eleitores indicando outro nome e 13,72% afirmando que anulariam o voto. Esta pesquisa foi realizada em agosto de 2025. O cenário reflete uma possível polarização entre Gustavo Gayer e Gracinha Caiado, além de indicar a força do conservadorismo e do bolsonarismo em Goiás. Estado com forte presença do agronegócio e histórico de valores tradicionais, Goiás tem se mostrado um terreno fértil para candidatos de direita, como Gayer, cuja trajetória é alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para finalizar as pesquisas de senador em Goiás, vamos analisar o levantamento do Instituto Gazeta de Pesquisas, realizado especificamente para a capital Goiânia em março de 2025. Na pesquisa Gazeta de Pesquisas para senador em Goiânia, a primeira-dama Gracinha Caiado, do União Brasil, lidera as intenções de voto com 19,6% dos entrevistados na capital. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, do PSD, aparece em segundo lugar com 14%. Ele é seguido pelo deputado federal Gustavo Gayer, do PL, que registrou 11,6%, e pelo senador Jorge Cajuru, do PSB, com 9,3%. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD, também marca 9,3%, empatado tecnicamente com Cajuru. O deputado federal Dr. Zacarias Calil, do União Brasil, tem 9%. O vereador-major Vitor Hugo, do PL, marca 6,9%. O ex-ministro Alexandre Baldi, do PP, fica com 2,8%. O deputado federal Rubens Ottoni, do PT, fecha com 1,4%. Além disso, 18,7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. O levantamento do Instituto Gazeta também avaliou a rejeição dos possíveis candidatos ao Senado. O senador Jorge Cajuru lidera este índice com 19,8% dos entrevistados, afirmando que não votariam nele de forma alguma.
O deputado federal Gustavo Gayer e o ex-ministro Alexandre Baldi aparecem com 10% e 5,3% de rejeição, respectivamente. Já a primeira-dama Gracinha Caiado é a menos rejeitada entre todos os nomes testados, com apenas 1,7% dos entrevistados declarando que não votariam nela, o que representa uma vantagem importante em uma disputa competitiva. Esta pesquisa foi realizada pelo Instituto Gazeta de Pesquisas entre os dias 15 e 16 de março de 2025, encomendada pela TV atual Record News. Foram ouvidos 800 entrevistados em Goiânia, abrangendo diferentes faixas etárias, de escolaridade e renda. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança do levantamento é de 95%. Como esta pesquisa foi realizada apenas na capital goiana, os resultados podem não refletir totalmente o cenário estadual, mas trazem tendências importantes sobre o posicionamento dos candidatos na maior cidade de Goiás. Analisando as 5 pesquisas para senador em Goiás apresentadas, podemos observar uma disputa fragmentada e ainda indefinida. A primeira-dama Gracinha Caiado aparece como favorita ou co-favorita na maioria dos levantamentos, especialmente nos mais recentes como Futura e Real Time Big Data. Seu trabalho à frente de programas sociais do governo estadual e a altíssima aprovação do governador Ronaldo Caiado, que marca 88% segundo a Quest, são seus principais ativos eleitorais. O deputado federal Gustavo Gayer desponta como principal nome da direita bolsonarista em Goiás, liderando as pesquisas MKP e Poder Nacional, e aparecendo consistentemente em segundo lugar nas demais. Com forte presença nas redes sociais e apoio do segmento conservador do eleitorado goiano, Gayer representa a ala mais identificada com o ex-presidente Bolsonaro e tem se consolidado como uma das principais forças políticas do Estado. O senador Vanderlan Cardoso, atual ocupante de uma das cadeiras e que busca reeleição, aparece com percentuais variados entre as pesquisas. Na mais recente da Futura, ele surge como surpresa positiva com crescimento consistente, variando entre 21,8% e 26,7%. Sua boa relação com o setor produtivo e com prefeitos do interior pode ser determinante para conquistar uma das 2 vagas. Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, reeleito com 95,81% dos votos válidos, figura entre os principais postulantes, especialmente nas pesquisas mais recentes. Ele se destaca como gestor jovem e próximo às lideranças regionais, mas disputa o mesmo espaço político de Vanderlan Cardoso dentro do PSD, o que pode gerar uma definição interna no partido sobre qual dos dois será o candidato oficial. Jorge Cajuru, atual senador, enfrenta a maior rejeição entre os candidatos testados, com 19,8% na pesquisa Gazeta e 12,06% na pesquisa Poder Nacional. Seus percentuais de intenção de voto variam entre 5% e 12% nas diferentes pesquisas, sempre em posições intermediárias ou baixas. Alexandre Baldi, Rubens Ottoni, Major Vitor Hugo e outros nomes aparecem com percentuais menores, mas o alto índice de indecisos e brancos nulos em várias pesquisas indica que o cenário ainda pode se alterar significativamente até outubro de 2026. É importante destacar que, como serão eleitos 2 senadores por estado, a disputa em Goiás tende a se concentrar em definir quem acompanhará o provável eleito na primeira posição. Seja Gracinha Caiado ou Gustavo Gayer ocupando a primeira colocação, a segunda vaga promete uma disputa acirrada entre nomes como Vanderlan Cardoso, Gustavo Mendanha e, possivelmente, outros que ainda podem surgir no cenário político goiano ao longo do próximo ano. Comparando os 3 estados analisados neste levantamento, podemos observar dinâmicas muito diferentes. No Amazonas, a disputa é dominada por figuras do executivo estadual e municipal, com Wilson Lima e David Almeida na liderança. No Espírito Santo, Renato Casagrande possui liderança confortável, enquanto a segunda vaga está em aberto entre Paulo Artung, Lorenzo Passolini e Sérgio Meneghelli. Já em Goiás, a disputa é mais fragmentada e competitiva, com pelo menos 5 nomes disputando as 2 vagas de forma equilibrada, refletindo a força de diferentes correntes políticas no estado. O governador Ronaldo Caiado surge como grande influenciador das eleições em Goiás. Com 88% de aprovação popular, a mais alta entre todos os governadores do país, sua decisão sobre disputar a presidência da República ou o Senado Federal
será determinante para todo o cenário eleitoral goiano. Caso opte pela presidência, como é mais provável, seu apoio a Gracinha Caiado para o Senado e a Daniel Vilela para o governo estadual será fundamental para as chances desses candidatos. Este foi o panorama completo das pesquisas para o Senado Federal nos estados do Amazonas, Espírito Santo e Goiás para as eleições de 2026. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal Política Brasil, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.